Gravando, valendo. Não preciso de apresentação, vocês já estão cansados de me ver aqui. E eu vou trazer um assunto diferente para vocês hoje, que é o assunto orçamentação, orçamento, tá? É claro, gente. Vamos falar de orçamento de obra. Vamos pegar uma obra civil. Ao longo dessa matéria, eu vou falar de vários tipos de obra, viu? De infraestrutura, obra de drenagem, obra de, de gente, barragem, desse tipo de infra. Mas hoje, para começar a despertar essa ideia de você, em vocês, da onde eu quero chegar, vamos pensar numa construção de uma casa popular, que é na casa popular. E aí, como fazer um orçamento para essa casa? Existem alguns métodos, os quais você tem alguma proximidade da realidade, em que você tira para fazer um orçamento, para você ter noção, na verdade, do que você vai gastar. E depois você precisa de métodos nos quais você seja cada vez mais assertivo. E aí eu vou falar para vocês assim uma grandíssima verdade. Eu quebrei, eu quebrei, por incapacidade de fazer orçamento. Mas, entre outras cocitas mais. Entre outras coisas mais. Quando eu falo eu quebrei, a obra empatou. Numa obra eu tomei um prejuízo muito grande, não porque eu tirei meus prolabore. Os prejuízos que eu tomei, 70 mil num, e eu acho que 70, 60, 70, 60, 20 mil de prejuízo. Se for pegar lá, cada obra de 12 meses, eu tirei 5 mil de prolabore, 5 vezes 12, 60. Tá mais ou menos elas por elas. Ou seja, trabalhei de graça, né? Se eu devolvesse o Prolabore, eu teria trabalhado de grátis. Mas, enfim, dentre as coisas, erro de orçamento. Por quê? Porque você costuma, pelo menos me acostumei erroneamente, a fazer um orçamento, porque gasta tempo, né? Eu só quero dizer para vocês o seguinte: a pessoa, e é direito dela, você vai construir, Maurício, Ezequias, Damião, vocês vão construir. Você vai pegar orçamento com mais de uma construtora ou com mais de um empreiteiro. E existe uma modalidade que não é só a mão de obra, né? Que é a global, em que você entrega mão de obra e entrega preço. Aí, o que se costuma fazer? Vamos falar eu vou primeiro na só mão de obra, depois eu vou voltar na global. Só mão de obra. Você tem que ter uma assertividade muito grande com relação ao seu cronograma. Quanto tempo você gasta para fazer isso, aquilo outro, a obra completa? Quanto tempo você gasta para fazer a fundação? Quanto tempo você gasta para fazer o contrapiso? Quanto tempo você gasta para pôr o piso? É lógico que não é nessa ordem, mas quanto tempo você gasta para subir a alvenaria, rebocar, bater laje, depois rebocar, fazer o telhado, etc. Plantar grama, instalar porta. Você tem um marceneiro que instala a porta, você tem essa equipe. Então, um orçamento, ele é muito mais complexo do que parece. E aí, é claro que a sua expertise, bem como um conhecimento acurado da sua equipe, é muito melhor do que qualquer outra tabela ou qualquer programa de orçamentação. Porém, entretanto, todavia, quer dizer, então, que se você muda de cidade, ou se então, se você não trabalha com alguém que já tem esse índice, ou então, se você já não tomou ferro algumas vezes, você nunca vai conseguir fazer um orçamento? Será que não tem base científica para fazer esse orçamento? Todas as bases são empíricas. Vamos lembrar? Empirismo, conhecimento prático, que não tem muito bem uma provação, mas verificou-se que ele tem uma determinada assertividade. Científico é aquilo que é provado em cima de provado.
Muito bem. Então, eu vou apresentar para vocês aqui métodos científicos de orçamentação, que, é claro, não substituem a correção, conhecendo a sua mão de obra, conhecendo o tempo que você gasta para cada etapa da obra, tá? Isso aí é experiência, gente. Quantos metros quadrados, só um exemplo, quantos metros quadrados por dia de reboco um pedreiro com um servente puxa? Quantos metros quadrados por dia? Se for pegar na literatura, primeiro que você nem acha isso, né? Mas se você achar em alguma literatura antiga, vai falar 20 metros quadrados. Eu duvido que puxa isso. Eu duvido que o cara faça um pano de reboco bem feito. E quando eu falo reboco, é só o reboco mesmo, viu? Já chapiscou. Eu duvido que faça 20 metros quadrados num dia de serviço. Então, eu usava aí 15 metros quadrados dia por homem para saber quantos metros quadrados de reboco faz. Então, é uma arte isso daí e ela deve ser sempre calibrada, tá? O Maurício fala que refez orçamento para reformar o banheiro dele, chegou em 5 mil e acabou com 8.500. É isso aí. Só que, Maurício, é o seu banheiro. Você simplesmente fica chateado e toca o porrete. Agora, se você fechou com o cliente por 5 mil e deu 8.500 e o cliente falar, não quero nem saber, ou vocês vão brigar, ou você vai largar a obra. Só se ele for muito gente boa para ele entender a situação e te pagar a diferença. Agora você falou em um banheiro, imagina a casa inteira. Então não tem mágica, infelizmente. Não dá para eu chegar aqui. Eu queria chegar aqui e falar a mágica para vocês. Nunca mais vocês irão errar. Pau. Não tem. Tá? Tem alguns programinhas na internet, depois eu vou até pegar. Eu acho que eu tenho uma aqui de orçamento, que eu usei ele, um aplicativozinho. Eu usei ele em algum momento. Ele tem mais ou menos a base dele ali, mas ConstruCalc, se vocês quiserem anotar aí, ConstruCalc. Eu vou colocar ele na tela aqui e vou mostrar para vocês. Faz tanto tempo que ele está pedindo até para logar de novo. É esse cara aqui, ó, ConstruCalc. Tá? Você coloca lá, ó, por exemplo, na fase de reboco, quantos metros quadrados, ó, ele é separado assim. Tá certo? Parede, laje, escada, pintura. Você vai alimentando ele com os quantitativos e ele vai te dando as composições. Fechou? Mas o seguinte, eu estava voltando a falar sobre os índices. O que se costuma fazer para dar um orçamento? Nossa, porque, de novo, eu vou repetir, é um risco, né? Se você quiser ser muito assertivo no seu trabalho mesmo, você vai ter que perder, às vezes, dias, no plural, dias, no plural, para você fazer um orçamento de uma obra, tanto material como mão de obra, principalmente quando é os dois, material e mão de obra, e entregar esse orçamento para esse cliente. Dias. Mas muita gente, deixa eu dividir minha tela com vocês. Muita gente usa tabelas de CUBE, por exemplo, ó. CUBE Sinduscom, ó. Eu estou em Minas, vou pegar o Sinduscom MG. Você podia colocar SP, DF, da onde você tiver. E aí, existe essa tabela CUBE, é o custo unitário de construção por metro quadrado. Então, eu estou em 2025, eu vou tirar a última versão, que saiu, que é setembro. E aí eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho os projetos. Projeto não é só projeto, é construção, tá? Padrão residencial, eu tenho padrão baixo, padrão normal e padrão alto. O que eu fazia? Eu orçava por padrão normal
a construção de padrão alto. Tomei, né? Precisa completar. E o que é isso daqui? R1 é residência unifamiliar, R8 é predinho para o que tem 8 famílias morando, PP4, eu tenho que ver o que é essa legenda PP4, essa eu não lembro não, viu? Comercial andar livre, salas e lojas, eu tenho que lembrar o que é PP4, deixa eu colocar aqui. PP4 Cube. Um prédio popular com prédio popular 4 pavimentos. Prédio popular R8, a residência para 8, o que é PIS? PIS Cube. Projeto de interesse social, então aquelas casas mais simples ainda, né? São casas de 30, 40 metros quadrados, que são casas de interesse social. Beleza? Vejam vocês, eu vou mostrar na próxima aula nossa, eu fiz um orçamento de uma casa, dessas casas de interesse social, só que eu fiz ele completo, não peguei por aqui, não. Fiz item a item, que é o que nós vamos fazer na nossa próxima aula prática. A aula de hoje, eu vou ensinar vocês nas tabelas, ler as tabelas, procurar as tabelas. Na próxima, vamos pegar um projeto e vamos quantificar esse projeto. Vamos pegar aqui, vamos tirar quantos metros cúbicos tem de concreto, quantos metros quadrados de parede, quanto de reboco, quanto de laje, quanto de cadeia, quanto de piso. Nós vamos na unha, próxima aula. Essa daqui eu preciso apresentar as opções para vós me ser. Fala, Lucas. Boa noite. Eu sempre tive uma dúvida aí que esse Sinduscon, do preço do metro quadrado, isso aí é só para ter uma base? Isso aí funciona para quê? Assim, certo? É só para ter uma base de preço? Isso funciona. Isso é para você ter. Ele tem uma determinada assertividade. Se você usar ele, você não vai tomar um tombo muito grande. A não ser que venha uma pandemia, que venha uma briga comercial, alguma coisa esquisita assim. Ou se você estiver em região muito inóspita. Se você estiver em grandes centros, cidades de 100 mil habitantes para frente, ou então cidades pequenas, mas que estejam próximas de cidades de 100 mil habitantes, esses índices do Sinduscon servem para você dar preço, sim, mas tem um risco maior. Eles servem mais, você sabe para quê? Para avaliador de imóvel. O cara avaliar imóvel. Então, usa-se muito isso, tá? Eu dava preço através da tabela do Sinduscon, viu, Lucas? Como eu falei para você. Eu dava preço pela tabela do Sinduscon. Já trabalhei de graça, como eu falei no começo da aula. Tá? O Leonardo está falando que tem uma tabela. Ela tem uma tabela anexo que fala exatamente o tipo de material que você tem que usar e o acabamento. Se você seguir o que está nela, dá certo. Dá certo mais ou menos, Léo. Certo mais ou menos. Ela é por rumo. Nada substitui você fazer o levantamento ponto a ponto da sua construção, né? Ponto a ponto. Mas então, ok, tem uma tabela anexo, sim, eu só baixei o custo unitário, ela mesmo fala aqui, ó, sobre tabelas anexas, e aí é uma outra conversa. Mas o que eu estava querendo dizer é que eu acertei bem aqui, ó, bem perto disso, ficou em torno de R$ 1.600. Não, ficou 1.800, não vou lembrar. Eu vou usar essa tabela com vocês, eu vou usar esse material com vocês, é que eu estou no meu computador, não estou no computador da prefeitura, e esse material está lá no computador da prefeitura, que é uma casa simples, nós vamos orçar ela, tá? Bem, então, eu tenho a tabela de Sinduscon com padrão baixo, padrão normal e padrão alto. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, uma casa de condomínio, se você for considerar material e mão de obra, você não pode cobrar menos do que R$ 3.500 no metro quadrado. Pode cobrar menos? Pode, caso você faça aí sim um levantamento completo dos materiais. Agora, você jogar só por metro quadrado, que é o que a gente fazia, pegava a casa, analisava, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa demais. Não, o gesso está normal, forro de gesso normal, laje forro de gesso, a escada não faz muita curva, é normal, laje é normal, vidro, a esquadria normal, a porta pivotante é uma porta pivotante normal, não é aquelas portas de 3 metros de altura, a fachada é comum, não é aquelas greco-goiana, que é esse negócio horrível.
a casa tem um jardim simples, não é um paisagismo muito complexo. Aí você acaba fazendo esse tipo de composições em que eu não consigo ser assertivo aqui para vocês, porque vai depender realmente de situações. Então, quando ela se encaixa ali num comum, quando ela se encaixa no comum, essas tabelas se encaixam muito bem, tá? E considerando aqui, ó, taradá, taradá, na formação desses custos unitários não foram considerados os seguintes índices que devem ser levados na conta em cada caso particular, especificações que eu acabei de falar, fundações, submuramentos, parede diafragma, tirante, rebaixamento de lençol freático, aí são coisas específicas, né, gente? Elevador, equipamento, instalação, como fogão, aquecedor, bomba, ar-condicionado, calefação, exaustão, playground, ajardinamento, instalação, regulamento de condomínio e outros serviços. Impostos, taxas, emolumentos cartoriais, projetos e remuneração do construtor ou remuneração do incorporador. Então, aqui em cima, você ainda tem que colocar ou seu salário, se você for pensar que uma obra de alto padrão é uma obra para 12 meses normalmente, né? Você vai pensar numa obra 1 ano, você vai pensar quanto que você quer de prolabore por mês. Quero tirar 6 mil por mês de prolabore e quero ter meu 13º. Então, é 6 mil vezes 13. E aí, você incorpora isso ou divide isso por metro quadrado e põe no preço do metro quadrado ou incorpora no preço da hora. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a tabela do Sinduscom, e aí você puxa ela por estado, e aí puxa também as tabelas auxiliares. Mas o que há de mais assertivo, tirando o empírico aqui, ó, que você vai lá e determina quantos metros quadrados de reboco tem, você sabe quanto que um saco de cimento rende em metro quadrado de reboco, e você vai orçar o saco de cimento, aí é exato, né, neném? Você sabe quanto que um pedreiro faz por dia, quantos dias de pedreiro você precisa, quanto que seu pedreiro te cobra, quanto que seu servente te cobra, quantos sacos de cimento você precisa, você vai lá orçar o saco de cimento. Aí você está sendo extremamente assertivo. Você põe aí uma taxa de perda de 10% e está tudo lindo. Agora, via de regra, você não tem condições de fazer isso. Se você for fazer isso, você vai perder para vários concorrentes. Você vai gastar um mês para fazer um orçamento. Vamos chutar baixo. Vai gastar 3, 4 dias para fazer um orçamento. E aí, o que mais que você está fazendo nesses 3, 4 dias? Ou então você vai pôr na mão do estagiário, na mão de quem está começando agora. Então, muita atenção com relação a isso. Eu tenho que ser muito claro, a maneira mais assertiva é você destrinchar o projeto, destrinchar o que vai ser feito, levantar material por material e cotar. Nada melhor do que isso. E demora, viu? O povo acha, eu vou contar uma história lá do meu secretário. Chegou para mim hoje, cheio de coisa para fazer, o secretário de obra. Nós vamos fazer uma reforma. 60 metros quadrados, um galpão com a parede dividindo e tal, é um almoxarifado, um depósito. Simples, laje, telhado, instalação elétrica, hidráulica para um tanque, coisa muito simples mesmo. Demolição do que está lá. Levanta para mim o que eu preciso de material. O que é isso, amigão? Você acha que em 10 minutos eu vou levantar, porque já quer comprar antecipadamente. Eu já vou levantar em 10 minutos quantos sacos de cal eu preciso? Você fazer esse reboco. Calma aí, não é bem assim, não, né? É algo mais complexo. E as pessoas, às vezes, têm na cabeça, espero que vocês não tenham isso na cabeça, de que é simples. Se vocês tiverem, vocês estão embarcando a maior bobagem do planeta. Tá? Porque no dia que alguém te apertar e falar, me dá então. Para fazer essa casa aqui, ó, eu já quero comprar tudo antes. É fácil falar quanto que você precisa de rejunte, de argamassa de assentamento e de piso. Isso é fação. Agora eu quero saber você falar quanto que você precisa de ponta de sarrafo, quanto que você precisa de caibro, quanto você precisa de tábua, quanto você precisa de forma, quanto você precisa de cimento, quanto você precisa de areia, quanto você precisa de espaçador, quanto você precisa de vergalhão. Não é fácil, não. Então é por isso que demanda-se tempo. E aí, qual a forma de você gastar tempo, porém, entretanto, todavia, ser mais assertivo que a tabela do Cube? Através da tabela da
SINAP, Sistema Nacional de Índice de Preços, pela Caixa Econômica Federal. Ela regula isso porque ela é a que mais financia casas no Brasil. Então, ela constantemente está vendo as antigas PIFUI, né, que era a planilha de financiamento urbano individual, hoje é a PCI, né? PCI, que é a nova planilha, que é aquela que você faz para ir para a Caixa para financiar o imóvel. Então a Caixa está sempre acompanhando isso, e através disso ela faz pesquisa de mercado e, pumba, te larga um negócio chamado tabela da SINAP. Vamos para a tabela da SINAP. Digita SINAP, de tanto digitar, ó, já está até clicado. Sistema Nacionais de Preços e Índices para Construção Civil. Beleza? Aí vai ter o que ela é, depois vocês leiam, ela é decreto, né? É todo um negócio muito, muito sério. E aí temos a documentação técnica, tá? Eu vou precisar da documentação técnica. Desculpe, não. Tem a documentação técnica. O que tem? Tem os cadernos técnicos de composição de serviço. Isso é importante para quem vai fazer só mão de obra. Composição de serviço é saber o seguinte, mas dá pelos cadernos técnicos. Quantas horas de pedreiro eu preciso para 1 metro quadrado de reboco? É isso. Quantos metros quadrados de servente para 1 hora de reboco? Quantos metros quadrados de servente? Quantas horas de servente para 1 metro quadrado de reboco? Quantas horas de pedreiro para 1 metro quadrado de piso? É isso. É isso aqui. Está aqui dentro. É aqui. Isso é burro. É aqui. Aqui, ficha técnica, especificação de insumo. Eu estou falando de piso. Qual piso? Estou falando PI 3, PI 4, PI 5, essas coisas. Nós vamos no relatório mensal e aí você vem aqui em consultar. Bom, nós temos aqui os 28 arquivos, por quê? Porque eu tenho ela em PDF, eu tenho ela em Excel, XLSX. Não gosto de trabalhar com Excel, vocês aí escolham o que vocês acharem melhor para vocês fazerem. Mas tem aí as tabelinhas do Excel. Eu vou pegar a última, a de setembro. Deixa eu colocar ela dentro do Niobe aqui em qualquer lugar. Então, tem essa SINAP aqui, formato PDF. Eu vou até a pasta dela. Vou entrar nela. E aí, o que abre para mim aqui? Abre para mim a tabela de composições e a tabelas de insumos por estado. Eu vou pegar do estado de São Paulo, por exemplo, que é aonde eu costumo trabalhar. E aí, então, nós temos aqui os encargos sociais sem desoneração e com desoneração, tá? O que é isso daqui? Está considerando sobre o profissional pedreiro, por exemplo, mensalista, encargos na ordem de 53,38% do preço dele. Está se acrescendo 53,38% para você pagar INSS, para você pagar FGTS, né? INSS, vamos lembrar, patronal. Depois, deixa eu falar um negócio para vocês, agora é sério. Vocês não são administrador de empresa, nem contador, não, mas engenheiro precisa saber disso. Depois dá uma olhadinha em quais são os encargos que incidem sobre folha de trabalho, tá? O que incide sobre folha de trabalho? Incide INSS, 20% do patronal, porque os 11% desconta do funcionário, 8% fundo de garantia, certo? Você tem que recolher, você tem que pensar, né, que ele tem direito a 13º, então você tem 1/13 disso tudo dentro do próprio salário. Então, nós estamos falando de 1,28 mais 1/13 de 28%. Você tem dentro da empresa o Simples Nacional, você tem mais uma série de impostos. Aqui me fugiu na hora, eu sabia todos de cor. Quais são os impostos sobre folha? Depois vocês dão uma pesquisada. Quais são os impostos sobre folha? Vocês têm que saber isso, tá?
pelo menos saber onde pesquisar. E aí, cadê o nosso documento? Está aqui. No nosso documento, está considerando sobre folha 53,38 no com desoneração. Com desoneração significa que você está levando para a mão de obra apenas o material, os impostos da mão de obra. Sem desoneração, você está levando impostos da mão de obra, está levando impostos também secundários, por exemplo, o ISS, serviço de qualquer natureza, você está levando ICMS, que não é o caso. Então, eu recomendaria vocês trabalharem com desoneração. Na hora que a gente for falar de BDI, ainda na aula de hoje, espero, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, muito bem. Depois vocês... Aqui, ó, os encargos. Ó. Os insumos de mão de obra incidem em encargos sociais de forma percentual, com cálculo específico para cada estado. Os encargos sociais desonerados ou com desoneração consideram os efeitos da desoneração da folha de pagamentos da construção civil, ou seja, obtidos com exclusão da incidência de 20% do INSS no cálculo do percentual relativo, enquanto os não desonerados consideram a parcela de 20% do INSS. Então, veja o que eu falei errado. Tá? Aqui o INSS está fora, aqui o INSS está dentro, ok? Os 20% do patronal. Se você for lá no capítulo 2, você vai ver esses encargos sociais todos, eu não vou trabalhar eles na aula de hoje, mas você consegue ver lá no capítulo 2, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Muito bem. Aqui nós temos os preços de insumo. Então, se você quer orçar não o serviço, mas o insumo, você vai orçar por aqui e aí você vai procurar o que você precisa. Por exemplo, ó, batente, portal, aduela, marca em madeira com rebaixo e etc. Você vai pegar isso daqui e vai verificar o preço dele para você não ter que ficar ligando e orçando. Você pode pegar direto daqui. Vamos pegar, sei lá, vamos dar um Ctrl Find, vamos pegar o metro do tubo de PVC para esgoto, sei lá. E na próxima aula eu vou ensinar vocês a usar o chat GPT também. Ó. Tubo coletor de esgoto, não, eu quero branco. Quero tubo branco. Ó, esse daqui. Por exemplo, o tubo para esgoto, eu não sei cadê o 100, né? Cadê o 100 milímetros? Vou pegar o 50. Tubo VC, série R, DN, água pluvial, predial. Não, quero esgoto. O 75, por exemplo. Eu não sei por que o 100 não está aqui. Às vezes tiveram o metro dele, com desoneração, 15,32. Aqui os dois são iguais, porque não estamos falando de valor de material. Então, a coluna da esquerda é igual à coluna da direita. Então, se você forçar, quem forçar e tiver curiosidade, baixa depois, liga amanhã na casa de material de construção e vê quanto que está a barra. A barra é 6 metros. Se tiver aqui 15,32 vezes 6, a barra vai estar uns R$ 92. A barra de 75 do PVC série normal branco, né? Tá? Série normal branco. PVC para esgoto. Então, vocês têm a opção dos insumos aqui para evitar bater o fio e ligar na casa de material de construção. Mas eu acho mais assertivo, principalmente quando você vai pegar, que vai ser nosso primeiro exemplo, quando você for fazer material e mão de obra, você pegar as composições. Aí sim, aqui dentro vai ter material e mão de obra. Por exemplo, alvenaria estrutural de bloco cerâmico. Vamos pegar o bloco de concreto. Alvenaria de bloco de concreto estrutural de 14 por 19 por 29, com espessura de 14, a resistência, a característica do bloco, 14 MPa. Isso daqui é para prédio, né? Para casa você vai usar o 4,5. Nossa Senhora.
Aí, olha que interessante, utilizando colher de pedreiro, assentando colher pedreiro ou assentando com palheta, né? Profissional especializado em fazer metros e metros de bloco estrutural, os caras assentam na palheta para ganhar tempo, né? E aí, tanto é que você vê que até o preço, ó, o metro quadrado dele na colher de pedreiro está 172, aqui 146. 166, 142. Então é mais barato. Ah, mas o que está considerando nisso daqui? Vamos pegar um código? Vamos pegar aqui para casa, que aí já serve para o exemplo que nós vamos fazer junto na aula. Ó, vamos pegar o 4,5. Não precisa mais do que 4,5 numa casa térrea, que é o que nós vamos fazer. Assentado na palheta. Vou pegar esse código aqui, ó. Vou pegar esse código. Vou clicar aqui em cima, eu não sei por que meu computador não está permitindo essa bosta, mas normalmente, meu computador está dando pau, gente. Normalmente, tá vendo aqui? Clique aqui para acessar o caderno técnico. Eu não sei porque ele tá. Ah, vamos pegar a mão. Às vezes aceita. Aí, entendi. Eu estava em selecionar. Quando você está em mão, você vem aqui, ó, clica aqui em cima e ele vai te direcionar para a nuvem aonde está a tabelinha de composições da Sinap. Aí você dá um Ctrl F, um procurar, vou no código aqui e vou lá, ó. Ó, caderno técnico de composições. Você pode baixar esses cadernos à parte. Lembra que eu mostrei lá no site da Sinap que tinha o caderno de encargos e o caderno de composições? Isso aqui é o caderno de composições, por isso que eu não baixo. Por quê? Eu tô com dúvida no item. Cadê vocês? Eu tô com dúvida no item, eu vou lá e clico. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. E quando vamos dar o valor só da mão de obra? Alexandre, aí nós vamos discutir isso mais adiante, tá? Primeiro nós precisamos do domínio disso aqui, fazer um orçamento mão de obra global para depois separar, aí nós vamos separar a mão de obra, certo? Nós vamos chegar nisso. Nós vamos ter 3 aulas e dentro das 3 aulas eu te garanto que nós vamos chegar, que eu consigo chegar nisso. Então, ó, composições do Sinap. A unidade está a metro quadrado. Então, o que eu vou ver aqui? Olha o que tem o item da composição. Eu tenho argamassa, e ele já me deu o traço. Cimento, cal e areia, para emboço, massa única, acentuamento de alvenaria, preparo mecânico com betoneira. O coeficiente é o quê? 0,0125 metro cúbico por metro quadrado. Então, gente, eu preciso de... Vamos lembrar que um metro cúbico é 1.000 decímetros cúbicos. Um metro cúbico é 1.000 decímetros cúbicos, tá? O decímetro cúbico é o litro. Então, um metro cúbico são 1.000 litros. Eu vou multiplicar isso aqui por 1.000. 0,125 vezes 1.000. Então, eu estou falando que eu preciso de 12,5 litros de argamassa para assentar 1 metro quadrado de bloco. 1 metro quadrado de bloco. Muito bem. O que mais? Aqui que é interessante. Alexandre, eu falei que nós não vamos falar na aula de hoje, mas veja que aonde nós vamos chegar. Tá vendo para 1 metro quadrado de parede? Olha o tempo que eu preciso de hora de servente, olha o que eu preciso de hora de pedreiro. Então, aqui, se você não tem a mínima noção de quanto tempo que você gasta, tá aqui a hora. Então, quer dizer que um pedreiro para sentar, teoricamente, trabalhando junto com um servente, um pedreiro para sentar 0,74 vezes 60, 1 metro quadrado de parede, ele gasta 44 minutos. 44 minutos. Quantos blocos ele está assentando em 44 minutos? A bloco e já compondo canaleta, viu, gente? Tá? Aqui que é interessante, ó. Aqui não é só argamassa para assentar o bloco. Quando tiver canaleta também, é argamassa para enchimento de canaleta. Para enchimento de canaleta? Não, é só para assentamento de canaleta, não é enchimento, não. Canaleta, para quem não sabe, né, velho? Aquele bloco aberto no meio que serve para você fazer verga, né? Fazer verga e contra-verga e fazer cintamento de casa de bloco, né? Então, aqui está dizendo que tanto faz, ó. Para cada metro quadrado, você gasta 15,5 unidades de bloco
e 1,29 em média. Ah, mas no meio da parede eu não vou ter nenhuma canaleta. Mas, gente, isso aqui é uma média, né? Se você pegar uma casa, o que eles fazem? Eles pegam casas e casas de amostra, olham quantos metros quadrados deram de bloco, quantos metros quadrados deram de canaleta e faz a média entre os dois e tira isso, divide isso pelo número de metros quadrados. É muito simples fazer isso, inclusive, né? Determinar esses coeficientes com dados é simples demais. Veja, fazendo uma conta de padaria aqui, o bloco é de 14 de espessura, mas o fechamento dele é 19 por 29, a gente pode falar que é 20 por 30. Então, a área dele é 0,2 vezes 0,3, é 0,06 metros quadrados. 1 dividido por isso, ó, daria 16,67 blocos para fechar 1 metro quadrado. Só que a gente tem 15,51. Por quê? A diferença está aqui, ó. Então, eu estou falando é simples. É simples, simples, simples. E ainda tem um meio bloco. Por quê? Porque o meio bloco tem metade dessa área. Então, professor, mas passou, você falou 16,67. Vamos colocar uma perda de 5%? Deixa eu ver se ele fala aqui qual que é a perda. Critérios. Tararara, mão de obra, palheta, grauteamento, consumo de argamassa, execução, perda, não se aplica. Nós vamos ler isso daqui, para vocês entenderem o que está. A área líquida das paredes, como é que nós vamos orçar. Vamos pegar 5% de perda aqui. Se tiver lá no meio, a gente não perde tempo. Vezes 1,05. 17,5 menos 15,51. 2. Tá dando 2,70 e alguma coisa. Tá batendo muito em cima disso daqui. Quer dizer que eles colocaram 7% de perda, não foi 5%. Estão vendo o que está considerando? Olha quanto isso é mais fácil. Se você quer só a mão de obra, você vem aqui e pega servente pedreiro. Se você quer só canaletas e blocos, você pega aqui. Se você quer argamassa, você pega aqui. Mas o interessante é você pegar tudo para fazer o orçamento, certo? Itens e suas características. Pedreiro responsável pela transferência de eixo, marcação, elevação e controle de qualidade. O servente, o que ele é responsável? Por rodar. Normal, né, gente? Rodar o argamassa entregado lá do pedreiro. E ajudar o pedreiro alguma coisa. Blocos e canaletas estruturais de 14 por 19 por 29 e 14, 19 por 14, tá? Argamassa de cimento, cal e areia com traço de 1,29, preparo na betoneira, conforme o traço que está lá em cima, e espessura de junta de 1 centímetro, 10 milímetros. Tudo dentro do normal. Equipamentos, não se aplica. Se aplica sim, seria uma betoneira, mas ele não está considerando, o que ele está falando aqui, é que ele não está considerando o aluguel da betoneira, tá? Tem alguns casos, por exemplo, se você forçar concreto rodado em canteiro, vou mostrar para vocês, ele considera ali o aluguel, a taxinha do aluguel da betoneira. É muito complexo isso aqui. Não, nesse caso ele fala, não se aplica, eu não estou considerando o aluguel da betoneira. Interessante, você sempre tem que ler isso aqui. Qual que é o critério para quantificar o serviço? Qual que é o critério para essa tabela valer? Você tem que utilizar a área líquida das paredes de alvenaria estrutural, incluindo a primeira fiada. Gente, o que é a área líquida? Quem pode me dizer? Senão só eu converso. O que é a área líquida de parede? Gente, vocês estão formando engenharia, tem a dó. O que é a área líquida de parede? É a parede menos as aberturas. Vocês estão me ouvindo? As paredes menos as aberturas. Minha bateria vai acabar aqui, eu vou trocar o modo. Espera aí só um segundo. A bateria do fone vai acabar. Deixa eu fechar aqui o... Pronto. Então,
Tá, agora pelo menos está mexendo aqui, parece que vocês estão me ouvindo. Então, parede menos abertura. Então você tem que tirar todas as aberturas, tá? Tirar vão de porta, tirar vão de janela, é só parede líquida mesmo. Então, esse é o critério. Nós estávamos, era aqui. Aqui. Critérios para aferição. Como é que eles chegaram? Esses são os critérios para eles terem chegado aqui. Esse sim que é o critério para você utilizar a planilha. Aqui é o critério que eles usaram. Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente na execução da elevação da alvenaria, incluindo a fiada de marcação, porque ela é mais demorada, né, gente? O que eles estão falando aí? Porque a primeira fiada de bloco demora 3 vezes mais que as demais, mas eles estão fazendo uma média. Considerou-se para o cálculo do consumo de argamassa, produtividade de mão de obra e preenchimento de juntas horizontais e verticais, argamassa de assentamento. Considerou-se para o cálculo do consumo de argamassa, produtividade da mão de obra e uso de palheta ou bisnaga, ok? Depois vocês procurem aí o que é a palheta, né? Você já vem trazendo a argamassa em vez de você ficar com a colher, né? É bem mais rápido. O consumo dos blocos considera que as perdas por entulho durante a execução e no transporte do material. Então, houve perda sim, considera as perdas. Tá? Ele só não falou claramente quantos por cento, mas eu joguei 5, não deu, acho que é 7. Tá? A composição é válida para alvenaria estrutural de até 3 metros de altura, tanto para casas como edifícios de múltiplos pavimentos. Então, quer dizer, está falando de cada pé direito de 3 metros, né? Você pode estar lá no 1000º andar, desde que a parede tenha 3 metros. Por que vocês vão participar da aula? Por que isso tem a ver com parede até 3 metros de altura só? E o Alexandre escreveu bem, só parede sem coluna e abertura de janela. Se tiver pilar aparente, tem que se considerar, se não for parede. Pessoal, tá muito cansativa a aula, é tarde, né? Eu acho que vocês ficam meio cansados, que vocês não participam. Por que só até 3 metros de altura? Porque está considerando andaime, né, gente? Ele está considerando torre de andaime, né? Se você for subir 10 metros de altura, a torre de andaime é diferente, não é? Você vai poder fazer com aquele andaime de encaixe normal? Gente, vamos participar da aula, senão minhas próximas aulas vai ser assim, eu prometo para vocês. Se vocês não participarem da aula, minhas aulas vão durar 20 minutos. Porque eu sei isso daqui. É para vocês, né? O esforço para colocação de escada, montagem de plataforma de trabalho e guarda-corpo está contemplado. Assentamento de canaleta para verga e contra-verga de cinta está incluído. O grauteamento, armação e instalação embutida não está considerado. Então, quer dizer, todas as vezes você precisa grautear pelo menos os cantos, né? Você precisa fazer travamento de parede. Isso não está embutido. Então, você tem que levantar o volume de concreto que vai no grauteamento e ainda assim colocá-lo. Certo? Informações complementares aqui. Aqui nós já falamos, você já sabe, de acordo com a 6131, 6136, a composição foi calculada para situação de paredes com área menor do que 6 metros quadrados sem vãos, porém é considerada válida para as demais situações, com paredes maiores do que 6 metros quadrados com vão. Ou seja, apesar dos caras calcularem para parede de 6 metros sem vão, ela serve para outras paredes, desde que você calcule a área líquida. Então, isso é interessante por conta justamente do que aí eu saio com a parede pronta. Eu já saio com o preço ali no meio está o preço do bloco, está o preço da argamassa, está o preço do pedreiro, do servente, do andaime, de tudo. O que está no meio? O que está o preço? Opa, o que está o preço aqui? Vamos de novo, já respondo a pergunta. Aqui já está o preço da argamassa de assentamento, do servente, do pedreiro, da canaleta, do bloco e do meio bloco. E aí, qual que é o preço disso, então? Qual que é o código mesmo? Qual que é o código hoje?
89462. 89462. Cadê? 89462. Qual que é o preço? Pode botar aí R$ 121,77 o metro quadrado, que você vai ser feliz. Essas tabelas aqui são altamente assertivas. Gente, eu uso ela quando é... Eu falei para vocês no começo da aula que eu errei, né? Hoje eu não erro mais. Por quê? Porque eu fiz curso disso, né? Fiz cursos e mais cursos em São Paulo, online, da própria Caixa, cursos de orçamentação. E depois que você aprende a usar a Sinap, você não erra mais. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho já 2 anos montando preço para licitação. Quando o seu preço está muito fora do rumo, o que acontece? As empresas dão desconto de 20%, 25% no preço final, porque isso aqui é o preço máximo de uma licitação. Só para vocês entenderem. Na próxima aula vocês vão ver isso melhor. Se eu vou numa licitação e tem uma casa, por exemplo, de bloco estrutural, e eu uso esse item, 89462, significa que você, aí do outro lado do computador, na hora que você for dar o seu orçamento para pegar essa obra pública, o preço máximo que você pode dar é R$ 121,77 mais o seu BDI. E quem fala o BDI sou eu. Por exemplo, 25%. Então, o que eu quero dizer? Quando esses índices estão fora de mercado, se ele tiver muito menos, ninguém pega a obra. A obra dá deserto, a licitação dá deserto. Se ele está muito acima do mercado, o que acontece? A galera dá 20% de desconto, 17%, 15% de desconto. Quando a galera briga, e briga mesmo, o primeiro lugar deu 5% de desconto, o segundo lugar deu 3%, o terceiro lugar deu 2%, o quarto lugar bateu o valor cheio, significa que a tabela está vivona, está certinha, está em cima. E é o que tem acontecido, tá? Os descontos são cada vez menores. Vamos por ordem de levantamento de mãos. Maurício. Professor, boa noite. Boa noite. Só uma pergunta, no caso da cotação da mão de obra, ela prevê o nível de especialização do pedreiro, que assenta lá, por exemplo, 10 ou o 50 e vai pela média? Sim, ele é previsto para a especialização do pedreiro para aquele serviço. Por exemplo, o pedreiro para assentar um piso porque ele fala aqui, na hora que a gente for fazer na próxima aula, ele tem o piso cerâmico até 60 por 60 e o acima disso. Então, quer dizer, ele considera um pedreiro com mais experiência para assentar um piso de 1 metro por 1 metro do que o do 60 por 60. Então, ele é bem assertivo nesse tipo de coisa, na especialização do profissional. Então, bacana. Bom, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Sinap é uma maravilha. Se eu tivesse aprendido isso daqui, se alguém tivesse me ensinado isso quando eu tinha construtora, eu acho que nem funcionário público eu era. Sério. Fica uma maravilha. Diga, Fernando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bem, pessoal. Bem, eu te falar, no item acima, você falou que o guarda-corpo, né, que estava incluído guarda-corpo, escadas, entre outros. Uhum. Com minhas experiências, eu nunca vi um pedreiro colocar um guarda-corpo. Então, geralmente são os carpinteiros, né? Então, eles já estão embutidos nisso ou é só na parte do pedreiro ali? Não. Aí é o seguinte, se você estiver falando, vamos falar da parede no térreo. Da parede no térreo, você precisa do andaime, né? Do tuborol ou da plataforma, do andaime. Sim. Se você estiver falando de um prédio de X andares, você precisa daquele guarda-corpo. Aí o guarda-corpo não está aqui dentro. Aí você tem que orçar, vai estar lá na parte de infraestrutura de obra. Na hora que vai ter limpeza de terreno, vai ter uma série de coisas, e aí vai ter essa parte de segurança. Porque, por exemplo, né, vamos dar aqui uma casa com a laje, por exemplo. Uhum. Às vezes ali eu preciso colocar um guarda-corpo, né? Dependendo da parede que eu for levantar ali. Um sobrado aí. Ah. Então, está muito alto. Será que o servente teria essa maestria, né, de colocar algum guarda-corpo? Ou você teria um guarda-corpo alugado? Na prática, o servente tem essa mestria, ele consegue colocar. Mas você vai ter o item guarda-corpo aqui. Se você quiser incrementar, você vai na Sinap, você vai procurar, você vai conseguir o guarda-corpo. Entendi.
E aí dentro do guarda-corpo aí vai ter o preço do carpinteiro. Não, show de bola, show de bola. Não, bacana, entendi. Valeu. Entendeu? Quanto mais complexo você quiser, essa planilha vai deixar você ser completo ao extremo. Extremo. O que você quiser de nuance, de colocar de detalhezinho, ela vai ter. Se ela não tiver, você consegue fazer uma composição, quebrar dentro da composição, por exemplo, hoje. Hoje, um exemplo. Eu estava orçando uma obra em que tinha um passa-prato e esse passa-prato era uma janela tipo guilhotina de madeira. E essa obra é do Estado. Eles são enjoados demais. E aí, na Sinap e na CDHU, que é outra planilha que eu vou mostrar já já para vocês, na verdade não vou nem mostrar porque ela é mais pra obra pública, não vai dar tempo hoje não. Mas, enfim. Não tinha essa janela, ou chama portinhola, tipo guilhotina de madeira, espessura de 3 milímetros. Eu tô com ele na cabeça, porque de tanto eu procurar. E não tinha numa, não tinha na outra, não tinha na outra. Eu falei, não vou ficar orçando isso não. Porque para licitação, se eu não pegar nessas planilhas o preço, eu tenho que pegar em 3 fornecedores com orçamento oficial de 3, fazer média, justificar. Eu falei, não vou entrar nessa nem a poete. O que eu fiz? Eu fiz composição. Eu achei uma janela de madeira que tivesse basculante, com 2 basculantes, fiz a composição, fui lá e peguei o que estava de composição e apliquei na basculante e saí na guilhotina de madeira, que tem o contrapeso, né? A guilhotina tem um contrapesinho. Então, assim, eu achei uma que tinha contrapeso e fui fazendo composição de uma com a outra. Por isso que você consegue quebrar isso em pedaços e fazer essas composições. Isso é bastante interessante. Porque eu acredito que varia de cliente para cliente, né? Vai ter cliente que vai ser um pouco mais exigente e vai ter cliente que não vai ser. Então, Sim. Às vezes, a gente, né, precisa fazer até essa quebra que você falou, ficou muito bem explicado, e a gente conseguir chegar em um denominador comum e não sair perdendo, né, no final do orçamento. Sim. Claro. Você tem que pôr no seu orçamento, por exemplo, ó, aqui eu estou considerando toda a segurança e não sei o que, porque você é corresponsável pela segurança, né? O primeiro responsável é o dono da obra, mas o engenheiro é corresponsável por ela, né? Então é fácil, por exemplo, no critério de segurança, você cantar o cara e falar, deixa eu te falar, se ele cair de cima e pedir uma indenização, é sua. Convenceu. Acabou. Convencimento rápido. Continuando. Gente, aqui ela tem quantas páginas? Ela tem 407 páginas. Então, tem coisinha pra carambinha. Então, é procurar, ó, grupo armação destaca, armação de estrutura de concreto armado, e aí em quilo de ferro, por exemplo, você está fazendo um projeto lá o radier ele tem pronto. Aí você tem que procurar se não tem um elemento pronto, tá? Aqui a armação destaca, armação de estrutura de concreto armado, ó. Aí, estruturas, ó, por exemplo, vou pegar esse. Estruturas diversas, exceto viga, pilar, laje e fundação. Por quê? Porque vai ter, ó, armação de pilar ou de viga. Aqui tem a armação genérica. Às vezes você não acha legal a armação de pilar ou de viga, você pode fazer pela armadura genérica também, ó. Utilização de aço C25 de 10 milímetros. Aí você tem que separar a sua ferragem, você não pode fazer por quilo. Aqui, você faz por quilo total. Você pega o projeto estrutural, o calculista está lá, tantos quilos de ferro, tantos quilos de aço, 6.200 quilos, por exemplo, de aço para a construção inteira. Aí você pode vir aqui só separar o que é para fundação, o que é para viga, o que é para pilar. Aqui, se você for fazer aqui, você vai ter que separar pela bitola de ferro. Se o ferro é de 10, se ele é 3/8, se ele é de meia, se ele é 16, se ele é de 1, aí você vai ter que separar ele, tá? Grupo de arrasamento de estaca, asfalto, assentamento de tubo. Assim, é bem completo. Bem completo. Conexão. Aí, gente, antes de eu pagar o chat GPT, era Ctrl Find. Eu precisava, por exemplo, de radier.
Eu venho aqui, radier. Dou um procurar e espero ele achar para mim aonde se está radier. Ó, então, aqui tem só para pagar o lastro de concreto magro sob o radier com espessura de 3 centímetros. E eu tenho o lastro para espessura de 5 centímetros. O que mais que tem radier? Então, só de eu pesquisar radier, ele já me lembrou, às vezes eu esqueci que tinha um lastro. Eu não sei se a lona, eu preciso da lona, eu não sei se a lona está aqui. Vamos ver se ele vai linkar radier com a lona. Deixa eu procurar mais. Armação para execução de radier, com laje sobre solo, com um tipo de tela, tá? Normalmente se usa a Q196, a Q138, esse grupo aqui, ó, que é usado, tá? Mas isso você tem que saber, ó. Compactação de solo, tá vendo que ele tá... Até que você procurar radier, ele te ajuda a lembrar o que vai. A compactação de solo, a concretagem de radier com FCK de 30, execução de laje sobre solo com uso de forma de madeira, forma metálica, execução de piso de concreto. Então, vamos ver, por exemplo, eu não usei esse item no orçamento que eu fiz das casas populares, que eu falei que bateu quase, que eu acho que bateu os 1.600 lá do Coiso, do Sinduscom. Vamos ver o que é essa execução de laje sobre solo, se isso pode ser um radier, e se já está com tudo pronto nela, espessura de 10 centímetros, e se já está com armadura. Peraí. Aqui, ó. Eu usei isso aqui. Aqui já está pronto. Veja, vamos pegar esse índice aqui. Ó. Eu quero mostrar para vocês duas maneiras de fazer a mesma coisa. Vou copiar esse índice, vou abrir o grupo. Ctrl Find, Ctrl V, acho o código. Tá. O que está considerando aqui? A concretagem do radier com piso de concreto. Então, para cada metro quadrado, ele está considerando 0,135 metro cúbico. Então, de novo, multiplicando por 1.000, ele está falando 135,135 vezes 1.000. 135 litros de concreto para cada metro quadrado. Se a gente dividir isso pela perda, 1,05. E se a gente dividir isso por lata, por 18, ele está falando que aproximadamente 7 latas de concreto para fechar 1 metro quadrado, porque a unidade aqui é metro quadrado. A armação, então aqui ele já vem com aqui é 113. Ele está falando que para cada metro quadrado você tem 3,6 kg de ferro. Gente, normalmente radier se arma com ferro de 4,2 ou de 5 milímetros com malha de 20. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, peso, vergalhão, eu acho que é 0,164, mas 5 milímetros. 0,154, eu quase sou bom. 0,154 quilo por metro. Se a gente pegar 1 metro quadrado, se a gente pensar que 1 metro quadrado, se a malha for 20 por 20, 100 dividido por 20 são 5 malhas. Tem mais um no canto, então são 6. Então são 6 num lado, 6 no outro, cada um com 1 metro, né? Se eu estou pegando 1 metro, eu vou colocar 1,10 por causa dos traspassos. Então, 1,10, 1,10, 6 vezes. Se tem 6 num sentido como é a malha e 6 no outro, eu tenho 1,10 vezes 6 vezes 2. 13,2 metros. 13,2 metros. Se o ferro pesa 0,154 por metro, vezes 0,154, nós temos 2 quilos por metro quadrado. O que ele está considerando? 3,6. Ou seja, ele está considerando ainda uma malha. Vamos até olhar aqui, ó. O que ele está falando? Ó, e tem equipamento, ó, que ele considerou a locação. Malha de 10 por 10, ó. Isso aqui é interessante que aí, por exemplo, no meu caso, para licitação, eu posso exigir. Eu quero uma malha de 10 por 10. 1,8 kg por metro quadrado. Então,
Eu posso exigir. Muito bem. O que mais? Tem a armação, tem a camada separadora. O que é a camada separadora? A lona. Aqui já está a lona. Tem a fabricação e montagem e desmontagem da forma com 4 utilizações. O que é isso aqui, 4 utilizações? Significa que o cara não vai fazer um radier só. Ele vai fazer um vários, que para mim serviu, porque são 25 casas. E aí, o que são 4 utilizações? Você está estimando que a forma vai quebrar, ele vai conseguir usar a mesma forma 4 vezes. Na quinta, ele já vai jogar fora, porque ela empenou, que ela quebrou, sei lá o quê. Compactação mecânica sobre solo, compactador a percussão. Percussão, gente, sapo. Escavação manual de viga de borda para radier, que é aquele enrijecimento de viga de borda. E lastro de brita. Então, aqui ele pôs tudo. Mas, porém, entretanto, todavia, o que eu quero mostrar para vocês é que, se vocês viram, dá para eu orçar ele, por exemplo, só com a eu quero, se eu quiser, eu posso separar. Eu posso pegar a armação. E aqui, no meio da armação, já está o armador. Então, gente, é isso que vocês têm que entender. Era para fechar a aula de hoje. Se você está na dúvida, ó, vem cá de novo. Você está na dúvida. A armação para execução de radier. O que é essa armação? Isso daqui é só a tela ou é o armador já posicionando ela com o espaçador, né, com as cadeirinhas e os etc. da vida? Pega aqui, neném. Ó, pega esse item, vem aqui. Ó, veja que é o mesmo 97089. Tá na mesma. Se tivesse em outro lugar, você ia dar um Ctrl F, né? Ia procurar ele ia te achar aqui, ia pesquisar, achar. Aí, o que você ia fazer? Se não tivesse já aberto, você ia clicar aqui em cima de novo, aí ia abrir, né? Suponhamos que você estava em outro lugar, você clicou, abriu essa mesma folha. Aí você vai vir aqui e vai procurar esse cara. Ó, armação, o que está aqui? Armador, ajudante armador, o arame recosido, a treliça de espaçador e a tela. Tá tudo aqui. Então, essas planilhas, por mais, vou voltar no assunto de quem quer só a mão de obra. Se você quer só a mão de obra, pega essa planilha e quebra ela em mão de obra, que você vai ter cada milímetro do que o cara precisa, você vai esquecer, você vai esquecer, com certeza você vai esquecer do arame. Mas se você pegar essa planilha, você não esquece do arame. Mas aqui é maravilhoso. Eu estou apresentando para vocês a 8ª maravilha do mundo, chama planilha da Sinap. Fala, Fernando. Boa noite, professor. Uma pergunta já até respondeu. Uma era sobre o arame, e a outra é da água e da energia, que tem muitos lugares que não tem. Tem endossado também nessas planilhas? Aí você vai estar, isso daí vai estar nas ligações provisórias. Ah, entendi. É porque eu não vi, assim, eu abri uma aqui, estou procurando a água tá procurando a água, arame e energia, e não encontrei ainda. Ali você viu que aqui dentro o arame está aqui, né? Agora que eu estou coisando aí que eu acabei encontrando o arame, mas a energia e a água ainda não encontrei. Você vai, aí está em outro grupo, vai lá em instalações provisórias. Ah, tá. Entendi. Vou procurar aqui. Fechou? Fechou. Valeu, professor. Valeu. Mas olha que observação interessantíssima do Fernando de quem está em obra. Essa observação é quem está em obra. E cadê? Então, aí, Fernando, é por isso que a planilha é a 8ª maravilha do mundo, mas nada substitui o profissional, né, cara? É por isso que nós não somos insubstituíveis, por isso que a máquina não vai substituir a gente. Porque eu não tinha lembrado, você acabou de lembrar. E aí você vai ter que procurar em outro índice. Se você não achar, você vai ter que fazer uma composição na mão mesmo. O que eu vou gastar para colocar o padrão? Porque vamos pensar, energia elétrica. Você vai assentar o padrão. Aí talvez você faça aquela inversão que eu já fiz, que a primeira coisa é você já comprar o padrão e já pedir para fazer a ligação do seu padrão. Ela vai demorar algum tempo, eu vou falar do estado de São Paulo, né? Aqui no interior, ou então aqui na CEMIG, a Luz da Alta Mogiana, por exemplo, que é a terceirizada que faz lá, vai demorar algum tempo, a CPFL, vai demorar algum tempo, sei lá, 1, 2 semanas para ligar esse padrão. Depois você já comprado, já fincado, com tudo comprado pela vir e ligar na rede. Nesse meio tempo, você já pode estar fazendo o radier. Aí você não pode contar com ele. Aí você tem que. Aí é outras coisas, né? Você tem que ver se tem ligação do vizinho. Aí já não.
não dá para você quantificar quanto você vai gastar de energia elétrica, aí já fica mais difícil. Por exemplo, para o sapo compactador. Mas vamos ver no sapo compactador? Agora você me... Isso é bom demais, é por isso que eu não gosto de ficar falando sozinho na aula. Cadê? Será que lá não tem um gerador? Vamos ver? Ué, vamos ver, ué. Cadê? Deixa eu voltar aqui no Radier. Deixa eu pegar ele aqui. Vou pegar aqui, execução de Radier. 97.101. Vamos lá. 97.101. Próximo. Aí, carará, compactação mecânica. 97.083. Vamos atrás dele. Vixe. Execução de Radier. Compactador de percussão soquete com motor a gasolina. Olha lá, ó. Motor a gasolina. Então, não tem energia. Entendeu? Isso. Tem o combustível também, professor. Aí ele pôs aqui o combustível, né? É. Aí o combustível ele pôs. Aí tá dentro do compactador. Pessoal, é isso. Eu acho que assim é extremamente pertinente, né, todas essas coisas. Assim, ela pode não ser toda a resolução dos problemas de vocês, mas sem dúvida irá ajudar, resolver não, irá ajudá-los muito, muito com relação aos orçamentos de vocês. E na próxima aula se preparem aí para a gente então, e se já tiverem tempo para treinar, uma coisa é ler as palavras. Por isso que a primeira aula eu fiz só de leitura de item, para vocês verem onde está cada coisa. Agora, um outro desafio é dissecar o projeto. Dissecar. O que tem ali no meio para que trem, né? Mineiro é bom demais. Aqui trem está pronto. Dissecar. Se vocês já quiserem começar a brincar de dissecar projeto aí. Fechou? Alguma pergunta, gente? Fernando, você levantou a mão? Sim, professor, é que eu estou observando aqui que, assim, só com uma rápida ali que eu estou dando aqui, que eu não conseguiria fazer um orçamento em menos de 24 horas, não. Não faz. 24 horas, acho que não conseguiria, não. Não faz, Fernando. Não faz. Quem faz cube por metro quadrado. Não faz. É o que eu estou falando. E se você está no escritório, você tem obra para tocar, e você precisa dividir isso com o orçamento, você vai trabalhar 3, 4 horas da sua noite num dia, porque o dia você correu na obra, vai trabalhar 3, 4 horas no outro dia, você demora 2, 3 dias para entregar um orçamento. Não faz não, bicho. E aqui, se errar 1 metro da casa, você errou praticamente o orçamento inteiro. Errou não, praticamente não, você errou o orçamento inteiro. Errou todo, verdade. É isso aí. Flávio. Um item também que não pode esquecer é o prego, né? O prego. Normalmente se esquece. Esse prego, tem uns pregos que a gente não esquece, não, mas esse prego normalmente a gente esquece. Mas se você for na Sinap, você não vai esquecer. Ele vai ter. Se você for num item qualquer de carpintaria, porta, qualquer coisa, vai ter até o número de prego. Sério mesmo. Até o número de prego. Janaína. Boa noite, professor, tudo bem? Bem, e você? Joia. Você tem noção daqui a quanto tempo que vai ser a próxima aula? Por que eu estou perguntando? Porque eu entrei hoje de manhã no AVA e não estava essa aula lá para mim. Tinha uma aula à tarde do PIAC que eu entrei, que eu já estava programada, que eu entrei para assistir. E só depois que eu saí dessa aula é que apareceu eu coloquei essa aula de hoje para mim. Aí eu fiquei preocupada, porque se eu não tivesse entrado para ver essa aula do PIAC, eu não tinha nem ficado sabendo. Você teria perdido. 27/10, 30/10 e 6/11. Ok, obrigada. Você conseguiu anotar? Tranquilo, eu já sei que a próxima é 27, aí já dá para programar. Deixa eu só ver um negócio aqui, porque o que aconteceu? É bom que eu falo gravado. O que aconteceu? As minhas aulas, eu programo elas.
Aí veio uma equipe nova lá de planejamento de aulas e fez assim, o semestre passado foi horrível, horroroso. Vocês acham que estavam fazendo concreto armado comigo semestre passado? Vocês viram o jeito que foi menos aula? Horroroso, horroroso. De novo foi horroroso. Eu mandei um e-mail com cópia para, né, um monte de gente solicitando mudança de data de aula. Deixa eu ver se essas aulas já são as datas que eu solicitei, porque senão elas são passíveis de modificação. Aguenta a mão aí. Se você puder me esperar 2 minutinhos, eu falo para você. Travou tudo. Oh, meu Deus. É computador, né? Meu Deus, né? Computador ruim mesmo. Cadê eu? Mandei para gestão. Ajuste carga horária. Não é esse e-mail. Não é um ajuste de carga horária. Vai estar no enviados, né, gente? Não vai estar no recebido jamais. Foi eu que enviei. Para modificação. Ora, essa aula não era nem para ter sido hoje. Essa aula era para ter sido amanhã. Porque não deu tempo de mudar. Por isso que essa aula... Aqui, ó, tá explicado. Por que essa aula apareceu esse horário? Porque minha solicitação era para que ela fosse amanhã. Então, eu vou passar as datas para vocês, as quais eu pedi para pôr. Então, anotem aí, por favor, as datas que eu pedi e depois eu vou falar as datas que estão aqui. Vão ser uma das duas. Então, vamos lá. 28/10. Tudo as 3 que eu vou falar agora é primeiro horário. 28/10, 4/11 e 11/11. Vou repetir. 28/10, 4/11 e 11/11, às 19h25. Primeiro horário. É o que eu quero e que eu vou bater o pé para estar. O que está? 27/10, 30/10 e 6/11. Ambas no segundo horário, como hoje. Certo? Aí vocês têm que ficar de olho aí, por favor, mas eu vou forçar, continuo forçando a barra para que eles mudem essa aula. Valeu? Estouramos o tempinho aí, mas é porque a aula ela é importante, né? Tem assunto pra caramba. Muito obrigado a vocês pela permanência, um abraço para todos. Tá na hora, né? Boa Tá na hora. noite. De nada, João.